Gente, hoje a gente tem um vídeo muito especial, porque a DC lançou uma nova HQ do Batman. Ah não, Gabriel, mais uma HQ do Batman? Não, essa HQ é diferente, ela é especial. Ela é tão diferente que algumas pessoas estão dizendo que ela pode salvar a indústria dos quadrinhos. Pois é, estão falando isso, eu não sei se é exagero, se eles estão certos, mas é isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, dado o nosso recado, vamos falar dessa nova HQ do Batman. Ela se chama Batman, As Aventuras da Família Wayne, e foi lançada totalmente de graça no site Webtoons. E como vocês podem ver, a arte e a história é completamente diferente de tudo que existe dentro das histórias do Batman na DC. E isso daí é o resultado de uma nova parceria da DC Comics com o portal Webtoons. E sim, essa é uma HQ oficial do Batman e licenciada pela DC Comics. Esse site, o Webtoons, é conhecido por fazer esse tipo de HQ que foge do padrão normal de leitura e está mais adaptado ao formato de leitura da internet. Algumas pessoas chamam esse formato de webcomic, já que ele nasceu exclusivamente para ser consumido na web. Basicamente, não há páginas, e sim apenas os painéis. E você vai scrollando para baixo as páginas, lendo os painéis de um a um, de um jeito super simples e fácil. E quando essa nova HQ do Batman estreou, o sucesso foi absoluto, monstruoso. Foi um negócio totalmente sem igual, com todas as pessoas do mundo acessando a página. Ela parou imediatamente no top 1 das HQs mais lidas do portal, e a primeira edição conseguiu mais de 100 mil views em poucos dias. E tipo assim, gente, 100 mil views é quase o equivalente ao número de views das HQs principais do Batman em relação a vendas. Pega aqui a edição 110 do Batman. Em julho desse ano, ela vendeu 125 mil unidades. Então assim, mal comparando, é quase a mesma coisa em número de leitura. Ah, Gabriel, mas uma é paga e outra é gratuita, isso é normal. É claro que existe uma grande diferença entre um conteúdo pago e um outro gratuito. Mas o ponto é que essa HQ começou absolutamente do nada e imediatamente já conseguiu um número expressivo de views. E para algumas pessoas da indústria, isso escancarou um grande problema envolvendo o meio tradicional de HQs dos Estados Unidos. E é nesse ponto que tá a grande questão dessa nova HQ Família Wayne. Essa nova HQ, totalmente despretensiosa, possui grandes vantagens em relação ao formato tradicional de HQ. E um desses pontos é justamente como que as HQs não são convidativas para as pessoas que estão começando a ler. E é por isso que surgiram alguns youtubers norte-americanos, como esse aqui, o Comic Drake, e levantou a pergunta se essa HQ da Família Wayne pode salvar a indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos. E assim, todo mundo sabe que a indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos não está bem. Ela está sobrevivendo com aparelhos. Aquelas vendas expressivas dos anos 90, dos anos 80, elas já passaram. E agora elas mal conseguem sobreviver. Esse ano mesmo a gente viu que a DC Comics demitiu um monte de gente para poder se reestruturar. Então assim, tá pegando uma crise financeira nessas empresas, sem dúvida. Mas será que essa HQ é a resposta para salvar a indústria? Esse vídeo do Comic Drake me deixou muito instigado. Porque embora ele justifique bem a ideia do seu vídeo, eu acho que ele está bem errado. Eu não acho que essa HQ vai salvar a indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos e nem nada disso. Mas assim, essa HQ também tem excelentes ideias que a gente deveria olhar com cuidado, porque elas podem sim vir a ser muito importantes para a própria indústria. Primeiro assim, essa é uma HQ que está no gênero Slice of Life. Esse gênero tem como base focar no cotidiano dos personagens, o dia a dia deles e suas relações interpessoais com problemas corriqueiros. Então, essa é basicamente uma HQ com os personagens do Batman quando eles não estão em missões. Ah, quem é que vai fazer a comida hoje de noite? Tá ali o Alfred para falar sobre isso. Ah, como é que os membros da Batfamília treinam entre si? Tá ali uma HQ sobre isso. Então vocês veem que é uma HQ meio que descompromissada para falar sobre as coisas do Batman, e sim focar um pouco mais nos personagens do Batman. Ah, Gabriel, mas você gostou disso? Sim, Gabriel Clone do Mal, eu achei a ideia dessa HQ muito boa. Eu acho que pra quem gosta dos personagens da Batfamília, é um prato cheio. No primeiro capítulo, nós vemos o Duke Thomas se mudando pra Mansão Wayne,
onde ele vai ser acolhido pelo Bruce, e ele é recebido por um Damian não muito amigável. No capítulo 2, temos a Bat-família chegando de uma missão e descansando um pouco. Eles têm toda uma interação bem legal aqui com um biscoito. E no capítulo 4, nós temos o Batman reproduzindo o meme do Homem-Aranha apontando o dedo. Gente, essa HQ é simplesmente divertida demais. Mas assim, isso é o suficiente para salvar a indústria das HQs? Eu acho que não. Porque assim, todo mundo sabe que a indústria das HQs tem sérios problemas. Hoje é simplesmente difícil de começar a ler HQ. Porque o canone do Batman é complexo demais. 500 Robins, 499 mortes de Robin, 600 mil vezes que o Batman bateu no Superman. É simplesmente história demais. E tem dezenas de HQs número 1 do Batman. Afinal, se você nunca leu uma HQ do Batman, você vai começar com a edição número 1 do Rebirth, ou você vai começar com a HQ do ano 1 lá dos anos 80? Assim, simplesmente não existe uma resposta definitiva. E é capaz de cada fã do Batman dar uma resposta diferente sobre isso. E além do fato que as histórias do Batman se entrelaçam com histórias de outros personagens. E isso é muito intimidador para quem tá começando. Então, o grande ponto positivo dessa HQ Família Wayne é que ela ataca justamente esses problemas tradicionais de HQs. A HQ não tem continuidade. Se você quiser começar pelo capítulo 5, não vai ter grandes problemas. Cada edição fala um pouco dos seus personagens e vai mostrando pouco a pouco o legado deles. Essa HQ é uma excelente forma de introduzir a Bat-família para novos leitores, principalmente leitores que nunca pegaram numa HQ na vida, ou mesmo crianças que estão começando a ler. E aqui a gente chega no paralelo que eu queria focar bastante. Vocês lembram que ano passado eu quase perdi a cabeça por causa daquela HQ Gotham High? Aquela graphic novel que colocava o Batman num colégio e tinha aventuras com outros personagens da mitologia do Batman. Gente, era ruim demais. Só que essa HQ do Gotham High, ela tinha mais ou menos a mesma proposta que essa HQ da família Wayne. Só que a diferença é que a HQ da família Wayne é boa, é divertida, é legal de ler. Enquanto que a HQ do Gotham High é tenebroso e chacoalha todo o fandome do Batman, odiando a presença dessa HQ. Enquanto que na HQ da família Wayne, os fãs não reclamaram. Pelo contrário, eles abraçaram a ideia. Eu, Gabriel, prefiro ler 500 edições da família Wayne do que ler uma edição do Gotham High. E é exatamente por isso que essa parceria da DC com a Webtoons pode ser absolutamente histórica, mas simplesmente revolucionária. Essa pode ser a solução da DC para conseguir colocar novos leitores para consumir as HQs do Batman e da DC. Algo que essa editoria da DC de graphic novels mais para adolescente nunca, mas nunca conseguiu fazer. Ah, Gabriel, mas você não disse que essa HQ não ia salvar a indústria dos quadrinhos? Eu não tô entendendo. Calma, Gabriel Coelho do Mal, eu tô chegando lá. É que essa HQ do Família Wayne, ela tem um grande problema e é um ponto importante. Essa HQ, ela não é pra todo mundo. Algumas pessoas podem achar todo o conceito da HQ fanfic demais, uma fancomic, e que não é um negócio pra ser levado a sério. E que, portanto, pode acabar afastando alguns leitores. E isso sem falar que a ilustração e a história são simples demais. E com certeza não é exatamente uma coisa para todo fã do Batman. Mas a questão é que essa é apenas uma HQ Slice of Life do Batman. E deu! Ela não almeja ser nada além disso. Ela não almeja querer salvar a indústria dos quadrinhos. Não é o objetivo dela. E isso não é nenhum demérito da HQ. O problema tá na gente. Que a cada lançamento diferente, a gente quer redescobrir a indústria dos quadrinhos e querer rebutar a indústria dos quadrinhos para começar do zero. Como se existisse uma fórmula mágica para salvar a indústria dos quadrinhos. Tipo assim, a indústria dos quadrinhos tá sobrevivendo por aparelhos? Claro que tá. Ela tem graves problemas? Tem. Ela é difícil de acompanhar? Absolutamente sim. Mas também há um motivo para a indústria dos quadrinhos ser desse jeito. É porque ela se moldou desse jeito. Ela se transformou assim. Não foi da noite pro dia que o canone do Batman ficou complexo demais para as pessoas acompanharem. O morcego tem esse lore pesado e denso porque as pessoas que consomem as HQs se importam com isso. E aos poucos, desde os anos 80, os escritores iam colocando a sua própria pedrinha no canone do Batman, até
fato é que esse amontoado de pedrinha virou uma montanha que é muito difícil de escalar. Percebam, o canone do Batman não pode ser apagado, ele já tá ali, é uma montanha. O que a gente tem que fazer é construir uma estradinha para que as pessoas consigam atravessar essa montanha com mais facilidade. Não dá para derrubar a montanha. E infelizmente é o que algumas pessoas querem. E essa não é a solução definitiva. E isso não quer dizer que a HQ da família Wayne não serve pra nada. Pelo contrário, eu acho que tem algumas ideias ali que são essenciais e que deveriam sim ser adotados pela DC Comics. Um dos motivos de eu querer muito fazer esse vídeo é por causa do formato de leitura dessa HQ. Pegue um exemplo aqui do capítulo 2. Temos essa sequência onde a Bat-família briga para comer um biscoito. O Damian pega ele e no painel seguinte se vangloria. E no seguinte é atacado pelo Jason Todd. E por aí vai. A dinâmica, a simplicidade da leitura dessa HQ é um negócio que tem que ser observado pela DC Comics. Vamos comparar a família Wayne com a HQ mais recente do Batman, que é esse gibi do Batman aqui do Estado do Medo. Aqui temos o Batman conversando com a Renee Montoya. É para ser uma sequência simples, mas olha só a quantidade de balões de diálogos, para você simplesmente saber que o Batman tá indo atrás do espantalho. Isso aqui, para mim, é o que verdadeiramente afasta os leitores. A leitura é pesada, é cansativa, ela exige que você saiba das coisas que estão acontecendo. E a verdade é que às vezes você só quer pegar um gibi e ler ele em 20 minutos. E não mais do que 50 minutos para poder entender uma maldita história do Batman. E nesse exemplo da HQ do Batman é ainda mais grosseiro, porque todos os balões de diálogos cobrem completamente o background dos desenhos. Cara, eu odeio ser aquela pessoa que fica comparando a HQ com o mangá, porque são coisas diferentes mesmo, mas o mangá, ele jamais iria encher 500 balões de diálogos numa página para esconder a arte que tá ali atrás. E sabe por que nunca ia acontecer isso? Porque o cara que desenha é o cara que escreve a história. Então ele tem um grande apreço tanto pela parte ilustrativa quanto pela parte narrativa. Ele não vai querer fazer trabalho dobrado, desenhar um background super bonito para colocar um diálogo na frente ali e estragar toda a composição. Mas infelizmente é isso que acontece nas HQs nos dias de hoje. Você tem ilustrações lindíssimas que às vezes são completamente estragadas pelos diálogos. E isso daqui é só a ponta do iceberg. E assim, ó, eu não tô falando que essa história do Batman Fear State é ruim. Eu só tô falando que a quantidade absurda de diálogos e explicações afasta consideravelmente novos leitores. O canone do Batman é um negócio que se aprende. Você aprende que o Jason Todd morreu pelo Coringa lá, mas gostar das histórias com uma leitura boa e divertida é outra coisa. E isso é um negócio que as HQs de hoje possuem muita dificuldade em entender. E um outro ponto que eu queria destacar desse negócio da família Wayne é o formato que tá a história. A família Wayne, por ser uma webtoon, já vem adaptado direto para essa leitura fácil na internet, que é só scrollar a página para baixo e ir lendo de um jeito fácil e rápido. E se você tá no aplicativo deles, é ainda mais legal e dinâmico de ler. E daí eu venho com a pergunta que eu queria fazer o vídeo inteiro. Por que diabos as HQs da DC, que são exclusivamente digitais, elas não estão nesse formato? Por quê? Não faz sentido. As HQs digitais da DC hoje, elas estão formatadas exatamente como gibis, que se compra na banca e tudo mais. Só que o problema é que você está consumindo elas online. Poxa, não é mais fácil fazer uma HQ cujo formato de leitura está apropriado para o navegador da web ou pelo aplicativo da DC? Poxa, eu não consigo entender essa loucura de querer fazer tudo em formato de página. Não precisa. Pô, vamos pegar aqui o exemplo da HQ do Batman Animated Series, que é digital e está acontecendo nesse ano. Essa é uma HQ escrita pelo Paul Dini e Alan Burnett, que está no formato digital, mas ela está em formato de páginas, exatamente como se fosse vender nas bancas. Será que não caberia essa HQ estar separada por painel de uma forma otimizada, assim como é a HQ da família Wayne? Na minha opinião, sim. A DC precisa revisar esses formatos digitais imediatamente. Ah, Gabriel, mas no aplicativo da DC tem um formato de leitura quadro a quadro. Eu sei que a DC tem um aplicativo que você pode ler por painel. Só que vocês já viram esse aplicativo? Vocês já usaram esse formato? Cara, não tem nada demais. E o grande problema não é como você lê,
é como que a HQ está disposta. Porque esse aplicativo da DC nada mais é do que ficar indo de um lado pro outro da página, dando zoom e focando nos painéis. Não é exatamente um formato de leitura para web. E a gente sabe que tem toda uma geração que prefere ler as coisas no tablet, no celular, e não pegar o gibi físico. É isso que a DC tá com dificuldade de entender. Então, o que podemos tirar disso tudo é que a família Wayne é uma HQ competente, divertida, mas que não é para todo mundo e nem vai salvar a indústria dos quadrinhos. Mas, por outro lado, podemos aprender muito com ela. Ela tem esse formato que agrada toda uma nova geração que prefere ler HQs no computador ou no aplicativo do que no gibi mesmo. E que com isso daí a DC tire uma grande lição. Dá pra fazer HQ num formato diferente e criativo. Dá pra ser diferente e tentar inovar ao mesmo tempo. Dá pra fazer mais e dá pra se esforçar. Eu realmente acredito que a DC pode testar outros formatos, mais ou menos como são esses formatos aí da Webtoons. Só que de um jeito dela, experimental, testando as coisas. Isso é legal, isso pode renovar o público que lê HQs. Pode acabar sendo o primeiro passo para revitalizar de uma vez por todas toda essa indústria. Então sim, família Wayne pode ser revolucionária, mas tudo isso vai depender de como que essas pessoas que tomam conta da DC e da Marvel avaliam o sucesso dela e tentem fazer coisas diferentes ou não. Porque a gente ficar fazendo exatamente a mesma coisa até o final das nossas vidas, com certeza não vai ser a resposta certa para conseguir salvar a indústria dos quadrinhos. Mas enfim, isso daqui é só a minha opinião. Eu queria muito agradecer o YouTube lá do Comic Drake por ter feito esse vídeo e inspirado a nossa versão dessas histórias aí da família Wayne. No mais, eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. O que a DC deveria fazer para tentar melhorar suas vendas e revitalizar seu público de vez? Por favor, comentem aqui embaixo. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o nosso vídeo da nova HQ Família Wayne da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!